Tá bom. Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês, todos nós reunidos nessa casa maravilhosa. A gente dá uma pausinha da nossa vida, da nossa correria, cuidar um pouquinho da gente é sempre bom, né? Hoje a gente vai fazer a palestra. Essa palestra eu fiz 3 palestras sobre esse tema, né? Pelos rostos aqui, acho que nem todos assistiram as outras, mas elas não têm continuidade, então tá tranquilo, tá? Não é parte 1, parte 2, parte 3, mas é o mesmo tema, só que como o assunto ele é muito vasto, então cada palestra eu trouxe uma coisinha, né? Então vamos falar sobre a mediunidade, né, e animismo. Vamos lá. Mediunidade, mediador entre planos, né? Então o mediador é um mediador, né? Estamos aqui nós encarnados, um desencarnado em algum outro plano, ele precisa fazer uma comunicação, mas ele não tem mais a matéria, ele utiliza da gente. Essa comunicação ele pode fazer direto, né? A gente recebe através da intuição, né? De um pensamento, de alguma forma isso se manifesta. Mas a gente está falando desse recurso da mediunidade, de ele usar o encarnado para passar uma mensagem boa ou não, né? É um fenômeno físico, né? A mediunidade ela é física. Então, quando nós vamos encarnar, a gente, antes, né, entre vidas ali, esse corpo ele já é configurado para acontecer. Certa vez eu estava assistindo um documentário na TV Cultura, que tinha as benzedeiras, e tinha uma senhora que ela começou a trabalhar com benzimento com 70 anos. Então, assim, até os 69 anos ela teve uma vida normal e, de repente, abriu a espiritualidade dela. Quer dizer, estava configurada ali para algum momento abrir, né? Quando é criança, está mais aberto, né? Quando chega aos 7 anos, então fecha para não atrapalhar a vida, né? Algumas pessoas têm isso muito mais aflorado sempre, né? E aí precisa de estudo, senão atrapalha a vida, né? Imagina você está lá no seu escritório e de repente chega uma pessoa, né? Sofrendo ali, fala, preciso de uma ajuda. Fala, agora não dá, né? Agora preciso entregar um relatório para o chefe, né? Não é o momento, não é o local, né? A mediunidade é um relacionamento, né? Quando Jesus fala, se tiver um ou mais falando em meu nome, ele está junto, né? Então, a mediunidade, o espírito desencarnado, ele precisa passar essa informação. E tem o encarnado, que é ali a pessoa, o receptor, que vai passar essa informação. Quando esses dois seres, eles entram em comunhão, eles se comunicam, existe uma terceira consciência que nasce ali. Isso pode ser positivo ou negativo. Então, se eu estou ali com raiva do cara que senta lá do meu lado, da pessoa que senta lá do meu lado no meu trabalho, eu estou com a raiva dele, inconsciente, eu não preciso chamar o espírito maldoso, vem aqui me inspirar a minha cabeça para mim pensar alguma coisa para eu fazer uma fofoca do fulano. Não precisa. É tudo no poder do pensamento. Na hora que você pensou, você conectou. Então você conectou, aí criou um laço entre eu e aquele ser. Que estamos conectados ali pelo sentimento da maldade. Então, o que nos uniu foi a maldade. Então, nasceu uma terceira coisa ali, não muito agradável. Então, por isso que é muito sugerido que a espiritualidade, que a mediunidade, ela seja praticada num lugar e com horário regular, porque não dá para fazer toda hora. No entanto, a gente está conectado o tempo inteiro, o tempo todo. O tempo todo a gente está em sintonia, a gente não percebe, mas a gente está em conexão. E onde está a nossa conexão? Onde está o nosso coração vibrando? Qual sintonia que a gente está, né? A parte anímica, o animismo, que é mais conhecido como paranormalidade, que é algo que é dentro de mim. Agora, vamos esquecer um pouquinho o espírito bonzinho, né, igual do pica-pau bonzinho, e não muito legal, o diabinho ali que fica ali. Vamos esquecer isso. Vamos falar só uma coisa dentro, que a ciência chama de paranormalidade, tem outros nomes, né? Que é algo que está dentro. Então, voltando lá, o nosso corpo, ele foi
o corpo físico mais grosseiro, ele foi configurado para ter esses dons, essas habilidades, que ela também foi moldada entre vidas, foi preparado. Agora já aqui não, aqui é algo mais sutil, é algo que a gente é o resultado das nossas experiências. Quantas vidas cada um de vocês teve? Vocês sabem? Eu não sei. Centenas, milhares? A gente não sabe, né? Mas o resultado de tudo isso foi o que a gente vem aprendendo. Então, a gente vem aprendendo, vem se lapidando. A gente, como ensina a doutrina, né? O Allan Kardec, na Gênesis, a gente vem nascemos simples e ignorantes, Deus nos criou simples e ignorantes, uma centelha divina. E aí a gente vem passando por todos os reinos. E aí a gente passou pelo mineral, né? Pelo vegetal, pelo animal e para chegar aqui humano. Mas para chegar do estado que a gente está, a gente passou o homem das cavernas, passamos todas aquelas, tudo que a gente aprendeu na escola, toda essa evolução. Então, como um diamante bruto, a gente vem se lapidando, né? Com o decorrer das vidas, porque uma vida, o que a gente está vivendo aqui, é uma faísca na eternidade. Uma vida, às vezes uma vida, vamos falar a média do brasileiro, 85 anos, é isso. Então, por isso que a gente tem que dar valor para a nossa vida, porque passa muito rápido. Pensou, fechou o caixão já era, né? Fica para a próxima. Então, vamos fazer o que a gente tem que fazer em vida, é agora, não tem outro momento. Não vamos deixar para outra encarnação. Eu já vi alguns espíritos falando, deixa para a próxima já, né? Não, gente, é agora. Deus é presença, né? Se a gente pegar na história lá do Reino Unido, lá para cima da Inglaterra, os antigos, os celtas, eles chamavam Deus de presença, a presença. Então Deus é a presença. Se a gente está lá no passado sofrendo pelo amor lá, a gente não está fora. Se a gente está lá no futuro sofrendo pelo que não aconteceu, a gente está fora. É a presença, é o respirar. É o núcleo da nossa respiração, é agora, é esse momento eterno que a gente está aqui. Deus é isso, a gente se conecta agora. Porque se você está lá no sofrimento, lá, sofrendo, você não consegue perceber o que está acontecendo, você não entra na sintonia. Mas eu venho na casa espírita, eu faço tudo e ainda não consigo perceber. Não vai perceber. Então é por isso que nesse momento a gente precisa de silêncio. De silêncio. A língua de Deus é o silêncio e o amor. É no silêncio que a gente ouve a voz de Deus dentro da gente, que é nessa parte, que é a nossa relação íntima. Aqui não tem anjo da guarda. O anjo da guarda está aqui do nosso lado para dar uma ajudinha. A gente é criança espiritual, a gente ainda está, né, aprendendo a andar sozinho. Ele está ali, se precisar, mas quem tem que levantar, dar os passos somos nós. Então, na nossa relação direta com a fonte, dê o nome que você quiser, Deus, não importa como as tradições chamam, vamos falar Deus, que é a linguagem que a gente conhece. Então, nessa nossa relação íntima com Deus, que é esse momento que a gente vem se lapidando, porque até então, quando a gente estava no reino anterior, por exemplo, quando a gente era o cachorro lá, o bicho, sei lá que bicho que era, a gente não tinha karma, não tinha nada, porque era uma inocência ali, o bichinho. A partir do momento que a gente começou a ter consciência, se reconhecer como ser humano, aí a gente mudou de degrau, a gente subiu. Né? E o preparo entre vidas. Então, assim, a pessoa, ela encarnou, teve o seu resultado, o seu aprendizado, e aí ela precisa encarnar novamente. E aí é muito organizado, é muito estruturado. Então, se ela vai encarnar, a mediunidade é um ferramental. Ela precisa, olha, você vai encarnar lá no Brasil, vai morar lá na Zona Sul, lá na região do Grajaú, e aí você vai precisar de tal ferramenta, porque para você aguentar o trânsito lá, tem que ser guerreiro, você tem que ser calmo, né? Então, eu vou te dar ferramentas para você dar conta dessa encarnação. Então, nesse Entre Vidas, tem todo um preparo, tudo aquilo que eu falei, né? Que está configurado. Às vezes a mediunidade, ela explode ali com os 12 anos, 13 anos, né? Conforme tem toda a questão hormonal do menino para o adolescente, né? Para o adulto. Então, tudo que é físico, tudo que é hormonal, ele vai mexer com a nossa mediunidade. Então, essa mediunidade, ela pode aflorar quando? Quando está lá do contrato, lá do Entre Vidas, lá, não sei, cada um, né, tem a sua história, então é nesse momento, né?
Mistificação. Então a gente falou do que está dentro, da nossa parte, da nossa relação com a própria divindade, com o próprio Deus. A gente falou dos nossos amigos espirituais. Agora eu vou partir pelo lado, agora vamos colocar como exemplo, dentro de um trabalho de uma casa espírita. Né? Mistificação, se a gente procurar no dicionário, é o engano. Né? Então, acontece assim, dentro de um trabalho espiritual, digamos numa mesa branca, tem aquele médium que ele vai dar passagem para aquele espírito sofredor, a estrutura, né, mais ou menos, né? Varia um pouquinho de casa para casa, mais ou menos assim. Aí tem aquele doutrinador, tem os outros médios que estão ali na sustentação, né, que é tão importante quanto qualquer outro médium, qualquer pessoa que está ali naquela mesa, ali para aquele trabalho. E aí aquele espírito começa a falar, porque aquele trabalho ele é propício, ele é configurado, ele foi estruturado para isso. E aquele espírito vai falar, né? E aí ele está, dependendo como ele está, que geralmente às vezes ele não sabe nem que desencarnou, e ele está acelerado, ele está achando que está encarnado, geralmente ele vai manifestar, dependendo de alguém, de algum consulente que está ali, então ele vai manifestar... porque ele está atrelado àquela pessoa que está em tratamento, e a maioria das pessoas que estão em tratamento é vícios que a gente tem. Seja do vício até do vício do doce, do café, a drogas, a sexualidade desregrada, é vício. O que juntou é vício. Às vezes, eu falo pela minha experiência, de vez em quando aparece um espírito desse, que ele vem em outro patamar, que ele não é só um viciado que está buscando um outro viciado que tem um corpo físico para ele se apropriar daquilo. Às vezes, por exemplo, um político que tem um cargo, né, que pode fazer coisas muito grandiosas de uma nação, de uma cidade, de um estado, de uma nação, ali já é outra categoria de espírito, ali já é outros que querem mexer com o planeta, né, influenciando no lado negativo. Então existe isso. Mas normalmente, 98% dos casos, é questão dos nossos vícios, que eles grudam na gente pelo nosso vício. Ele não tem mais o corpo, né? Ele precisa ir pro barzinho tomar todas, mas como que faz, né? E aí o médium, porque todos nós somos médios, em menor e maior grau. Todos nós temos esse contato com os outros planos. Mas vai que aquela pessoa sempre teve uma vida normal, de repente, por algum motivo... lá no Entre Vidas, manifestou a mediunidade dela, aflorou, a coisa abriu. E aí o que acontece? Esse espírito, não sei se já aconteceu com vocês, numa festa de família, comigo já aconteceu algumas vezes, tá todo mundo conversando, de repente alguém vai lá e pum, fala alguma besteira, né? Eu lembro de uma vez, né, que uma pessoa, ela manifestou e falando, o nosso pai mandou te dar tal recado. E foi um espanto, porque não era o lugar, não era o momento, mas a gente, na época eu fiquei meio assustado, mas depois eu analisei. Por que esse espírito se apresentou como o pai da pessoa, né? E qual relação ela tinha? Porque o espírito, para falar, através de qualquer um, imagine que nós somos computadores, ele vai analisar o que tem de informação. Então, um espírito que vai falar através de mim, ele entende, ele acessa todo o meu conhecimento, todo o meu intelecto para usar as minhas palavras, o jeito de eu falar. O mesmo espírito, se ele falar pelo Gabriel, talvez ele fale de outra forma. A gente até lembra que ele, não, parece aquele lá, mas pelo vocabulário, pela instrução dele, por tudo, pela sua criação, por tudo que está dentro de você. Ele vai manifestar, é o mesmo espírito, mas ele vai manifestar de forma diferente. Um exemplo disso é o espírito de Ramatiz. Não sei se alguém já leu o livro do Ramatiz, ele escreveu por alguns autores, acho que uns 6, 7 autores. Se você pegar um livro de cada um, você vai saber que é o Ramatiz, mas o jeito de escrever é diferente, porque nós somos diferentes. Então, eu analisei, por que esse espírito, ele falou num churrasco, né, um sentimento guardado? Claro que eu não sei, mas eu analisei assim, o sentimento que tem entre esses dois irmãos, o que ela guarda do outro irmão, e se de repente ela usou do espírito, falou, não, veio um espírito, eu senti uma sensação, e era um espírito do meu pai, e ele falou uma coisa que ele queria ter te falado a vida inteira.
Não sei se isso é verdade ou uma mistificação, porque ela, de repente ela está falando de algo que ela sente. E aí ela usou o artifício e falou, não, foi o meu pai que falou. Tipo assim, então ela tirou a responsabilidade do que ela sente para falar que foi alguém desencarnado. Não dá certo, é a mesma coisa. Eu cometo um crime e eu falo, não, eu fiz isso, eu tirei a vida daquela pessoa porque eu tinha uma influência espiritual e podia até ter mesmo, pode até ter, mas eu sou responsável, porque quem está encarnado sou eu. Perdão, quem está encarnado sou eu. Então tem que ter muito cuidado. Isso eu estou falando de um espírito enganador. Isso no dia a dia agora a gente traz para dentro de um trabalho, né? E aí aquele espírito, às vezes ele se manifesta, ele conta uma história, que é Napoleão, que foi Jesus, que eles gostam de celebridades, né? Ele não foi o... né? Não, eu fui o homem simples que morou no campo. Não, ele não é o homem simples do campo, ele era o rei. Ele não pode ser alguém lá da comunidade, não, ele é o rei. E aí eu venho, e ele se manifesta e ele fala. Então a gente tem que analisar, tem que ter esse critério, essa delicadeza. Quem tem que ter? O médium. Porque eu sou um instrumento de Jesus, eu sou um trabalhador de Jesus, então vai passar por mim, eu sou um intermediador, né? Então ele vai usar o meu recurso. Então ali numa sessão, às vezes o espírito está totalmente desequilibrado. Imagina acho que vocês já presenciaram, os trabalhadores, um espírito que não tem noção que ele morreu, ele não sabe que ele morreu. Então ele está ali naquela confusão mental. Imagina o que ele vai falar palavrão, vai falar mentira, vai falar um monte de... Ele está todo atrapalhado. Então a gente tem que ter a delicadeza, se aquele espírito está falando um monte de palavrão ali, de filtrar, né? Ter a delicadeza. Porque às vezes eu já vi muitas pessoas, uma pessoa chegar em mim e querer falar alguma coisa, às vezes uma mãe fala assim, não, Deus mandou eu falar para você não ir para a festa. Porque não é para você ir para a festa, porque Deus falou que vai acontecer alguma coisa. Não, simplesmente é uma mãe com uma intuição no coração, falando para o filho, olha... Filho, não vai. Mas aí ela apela, né? A mãe apela e fala, não, foi Deus que falou para você não ir para essa festa hoje, mas ela está sentindo dentro do coração dela, para o filho não ir. E talvez não seja melhor ele não ir mesmo, né? Mãe, quando fala, praga de mãe é terrível, né? Então, fique em casa, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga, uma mediunidade assim, ela estava no teatro, e de repente um espírito, ela sentiu que falar para ela, pega o bloquinho. Não, escreve. E ela falou, não vou escrever. Aquela coisa que eu tenho, ela acabou pegando um bloquinho, um papel que ela tinha, ela escreveu lá no seguinte, assim, estava escrevendo, falou para ela, você vai no correio na pilheira número 5 e entrega para essa pessoa que está na cadeira, falou até o nome da pessoa que estava lá na cadeira. E ela foi lá, levou o papel, quando ela entregou, era Rita Lee. Nossa. Aí ela veio assim, entregou para mandar entregar para você, ela viu assim e falou, nossa, meu pai, só quem sabe disso aqui sou eu e ele. Olha só. Ali é... Não era um lugar apropriado, não era entrar no teatro, coisa assim. Mas às vezes era o que dava para fazer ali, né? Porque talvez essa cantora Rita Lee, jamais ela ia num lugar para receber uma mensagem, talvez com permissão do plano espiritual, né? Era necessário para aquele momento, né? Devido às circunstâncias, né? Pode ser isso, ou não, né? Mas é isso. Então, é muito importante nós, como trabalhadores, ter essa delicadeza, né? A mãe vai usar esse recurso, foi Deus que falou. Mas quando um ser de luz, ele quer falar, passar alguma mensagem para um grupo, e ele, por exemplo, um ser, o meu mentor, que trabalha comigo, ele quer passar uma mensagem para o grupo. Eu posso, no momento, dependendo do momento, falar assim, né, propício, ele vir e falar. Agora, às vezes, numa conversa informal ali, ele pode querer falar, mas eu não preciso falar, olha, o meu mentor está mandando falar tal coisa, né, porque eu tenho autonomia de falar. Se é um grupo ali, gente, vamos, né, fazer assim, vamos, né, fazer de outra forma, porque a responsabilidade é minha das palavras. Sempre a responsabilidade é nossa. Nós sempre somos responsáveis. A gente tem que ter esse entendimento da responsabilidade, porque o médium, ele tem uma grande responsabilidade. Porque no dia a dia, isso dentro de um trabalho espiritual, a gente tem um amparo, tem todo um cuidado. Mas agora isso no dia a dia,
aí é meio que terra de ninguém. Então a gente tem que estar muito centrado no nosso pensamento, porque a gente tem que vigiar sempre, orar e vigiar sempre, porque uma hora que a gente abaixa a vibração, o poder do pensamento, ele conecta, na hora, né? Na hora. Então a gente tem que ter essa delicadeza. Eu estava... Deixa eu ver se... Dá para andar? Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar um golinho já. Estava preparando o conteúdo. E aí eu senti a vontade de escrever um pouco, né? Às vezes eu gosto de escrever. E um amigo de luz que mandou, mas sobre a minha responsabilidade, quem escreveu fui eu, tá? Mas sobre a inspiração, sobre esse amor divino. Porque falar sobre mediunidade, a mediunidade, ela é um dom que todos têm. Às vezes a pessoa fala, mas né, ela olha lá na internet, tem Divaldo Franco, tem todos esses vultos do espiritismo, de outras religiões, pessoas que têm essa conexão muito assim, então a pessoa fala, eu não tenho essas coisas. Todos nós temos. Nem que seja uma intuição, né? Nem que seja uma coisa, porque às vezes a pessoa, eu queria ter a minha mediunidade aberta. Talvez a gente não tenha estrutura emocional para ter. Imagine uma pessoa que tem clarividência e fica vendo toda hora, imagine se você não tem estrutura. Não é muito agradável, né? Porque as pessoas podem achar assim, vou estar andando, de repente Jesus sentiu o cheiro de flores e Jesus vem passar uma mensagem. Pode ser, é bacana, aí é legal, até eu queria, né? Mas nem sempre é assim, porque a espiritualidade da luz, ela é muito delicada. Ela é uma sensibilidade, você tem que estar muito sensível para você perceber. Já, do outro lado, é muito desregrado, é muito bagunçado, é na nossa confusão mental e vem aquela vontade, aquele impulso e quando foi ver já fez, né, a besteira, né? Então a gente tem que sempre vigiar. Eu quero convidar todos que se sentirem confortáveis de fechar os olhos por um instante. Decreto. Jardim do coração. Em luz e verdade afirmo, dentro do mais profundo da minha alma, existe um jardim de belas flores, vivo em belezas e aromas, iluminado em raios dourados pelo sol da consciência una. Meu coração é receptor e emissor do verdadeiro amor incondicional. Qualquer sentimento contrário a isso é meu ego inferior agindo. Na harmonia com a fonte criadora, observo os movimentos e minhas próprias sensações, pedindo a mim mesmo um tantinho mais de delicadeza e compreensão. Eu sou o ponto de cura de todos os meus ancestrais. Eu sou a pura manifestação da alegria da minha criança interior. Eu sou a força do guerreiro do qual entendeu que a maior batalha é interior. Eu sou a leveza, a pluma do mar, o aconchego da Mãe Divina. Eu sou o sagrado feminino de cada ser. Sintetizando todas essas forças em meu coração, eu transformo este oceano de luz em uma luz dourada de amor.
Essa luz vai subindo até o topo da minha cabeça e vai iluminando todo o meu reino mental, de onde e através do meu pensamento vai irradiando a luz criadora para todas as minhas células, assim ativando o meu DNA espiritual. Em plena comunhão com o meu eu superior, que é Deus em mim, eu agradeço e honro os meus dons mediúnicos e me coloco como trabalhador do Mestre Jesus Cristo Redentor. Louvado seja Deus nas alturas, louvado seja Deus nas alturas, louvado seja Deus nas alturas. Fé e equilíbrio em todas as direções. Vamos abrir os olhos, voltando. Bom, gente, fica o convite. Às terças-feiras, às 19 horas, tem um grupo de estudo mediúnico. O estudo mediúnico ele é muito importante. A educação mediúnica. Eu gosto muito dessa palavra. Antigamente se falava muito de desenvolvimento, né? Mas a gente não vem desenvolver, a gente vem educar o que a gente já tem. Quando eu olho a minha mediunidade, hoje eu tenho 19 anos que eu sou espírita. E quando eu vejo a minha mediunidade do começo da minha caminhada, ou até antes, quando eu era adolescente, que eu já percebi alguns fenômenos, ela é a mesma. Só que hoje ela está educada, que é o mais importante. Isso não quer dizer que eu não possa ir numa festa, que eu não possa me divertir, que eu não possa fazer as coisas, mas eu sei entrar e sair. De vez em quando a gente escorrega, a gente é ser humano. Mas o importante do estudo mediúnico, ele é para a gente educar a nossa alma. A gente vem aqui para educar, para aprender. Porque eu já vi muitos relatos de algumas pessoas em algumas casas que foram lá e às vezes a casa não tinha uma estrutura, porque a estrutura da Federação Espírita, para você chegar no curso mediúnico, você tem que passar por algumas etapas. Você não pode ir lá direto lá, e até já conversando com amigos de outras tradições que trabalham com a mediunidade, também tem um preparo. Porque, imagina, eu estou aí desconectado da espiritualidade, estou vivendo a minha vida, imagine a sintonia que eu estou. E de repente eu vou para um lugar trabalhar, não, eu tenho que estar ali me equilibrando, tomando meus passos, fazendo a reforma íntima, que é o mais importante, que é o autoconhecimento, lapidando o meu ser, para eu me conectar com os meus mentores, né, os meus guias professores, para eu conseguir, nesse relacionamento, que surge uma terceira consciência. Para essa terceira consciência, olha a responsabilidade, vem pessoas aqui com várias questões, e para eu manifestar essa terceira consciência que é Deus em mim, em conjunto com o meu guia, que aí vamos agir em conjunto com os outros médiuns, que forma essa estrutura, essa egrégora dessa casa, com todo essa proteção, e é um trabalho muito estruturado, porque aqui, a Luísa pode falar que trabalha na orientação, já ouviu várias coisas assim, né? Muito loucas, né? Então para a gente dar conta de tudo isso, e de nós mesmos, nós temos que estar em comunhão com os nossos mentores. Então, sugiro a todos, a casa oferece, além disso, tem as palestras, tem um trabalho de quinta-feira. Quarta-feira tem alguma atividade? Quarta-feira também tem, fora as atividades sociais, né, que tem outras coisas. Eu mesmo já passei por terapia aqui também, que foi maravilhoso. Então, tem muita coisa para a comunidade, para todos que vêm aqui. Então, é a oportunidade da gente se lapidar, porque a gente veio nessa vida é para aprender, é para se lapidar, né? E as situações que se apresentam, geralmente,
a gente quer que elas sejam mais tranquilas, mas para a gente dar conta de tudo que acontece, porque pode imaginar, agora eu frequento uma doutrina, uma casa espiritual, agora a coisa vai ficar mais tranquila. Na verdade, os desafios sempre vão existir. O que a gente vai ter mais proteção, mais discernimento, para saber o que fazer, o que não fazer. Então, essa é a grande diferença. Mas faz parte do pacote. Encarnou, é desafio. Às vezes a gente imagina, tem aquela doce ilusão, um mestre, né? A gente imagina Jesus, o mestre imagina um senhorzinho oriental morando no alto da montanha, mas às vezes o nosso mestre é o rapaz que passa no farol vermelho ali, não nos respeita, e ele está ensinando a gente a ter tolerância, né? Esse é nosso mestre. Aquela pessoa que está nos prejudicando no trabalho, na cara dura, nem disfarça, esse é o nosso mestre. A gente quer um mestre mais legal, que põe no colo, que ensina coisas bonitas. Existe esse mestre. E ele está conosco, que é o nosso mentor. Existe esse mestre. Existe essa centelha de vida dentro da gente. Mas também tem o outro mestre, que às vezes esse outro mestre ensina melhor, às vezes acelera o processo, né? Fala assim, eu mato esse fulano? Não. Você respira, você olha para você e você analisa. Por que essa situação está acontecendo comigo? Por quê? Né? Se não cai uma folha, se o pai não permitir, por quê? Aconteceu esse fato comigo. Por que essa pessoa está tão assim comigo? Será que eu também sou tão bonzinho assim, né? Aí entra na reforma íntima, eu olhar para mim e me reconhecer, né? O outro pode ser meu espelho, pode estar falando, sinalizando algo que eu não estou conseguindo ver ou não quero ver. Então, o estudo da mediunidade e o estudo anímico, que é a nossa alma, que eles se entrelaçam, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, como eu sei que é o guia que aumentou ou se sou eu? Isso importa se é de luz? Isso importa o nome do guia? Eu preciso saber o nome dele. Se ele se apresentar e ele falar o nome dele, é só um nome. O que importa é o conteúdo da mensagem. Porque pode chegar dentro de um trabalho, um espírito se manifestar ali e falar um monte de coisa, falar um nome, né? Um nome histórico, eu sou Paulo de Tarso, tá, você é o Paulo, beleza. E aí na própria fala dele, na própria emanação energética, aquilo que a gente está sentindo, não ressoa amor, às vezes é um ego, às vezes é um monte de coisa. Mas se ele está manifestando ali, é porque tem alguma coisa também para ensinar para aquele grupo. Teve uma situação, rapidinho, que já está dando horário, eu estava num trabalho e aí manifestou um desses espíritos que eu falei que é só uma porcentagem menor, no médium lá, e ele estava muito bravo com todos nós que estavam fazendo o trabalho mediúnico, o trabalho de cura, que é numa outra casa aqui próxima, né? Que é no Semeador, que é próxima ali da Cracolândia aqui. E aí o que aconteceu? Ele foi lá brigar porque a gente estava fazendo um trabalho social e estava atrapalhando, estava tirando a clientela dele. Então ele foi lá brigar com a gente, para fechar o trabalho. Aí todo mundo achou aquilo muito esquisito, achou que era até uma mistificação, mas será se um espírito vai falar isso, que a gente está tirando os clientes dele, né? Olha aqui o nível da conversa. E aí o que ele fez? Em um grupo sólido que já tinha mais de 15 anos trabalhando junto. Ele começou a falar os defeitos de todo mundo lá. Jogou no ventilador. Mas você não pode falar nada, você fica quieto. Está quieto, continua quieto porque você não gosta desse. E você sai com a esposa daquele e aí começou a falar os podres de todo mundo. E aí todo mundo viu que a coisa ia pegar muito. Tira o espírito para fora, o médium para fora, porque daqui a pouco ele vai começar a falar muita baixaria aqui. E aí vai acabar o grupo. Porque ele vai falar, né, o que está dentro do coração de cada um. E aí teve que tirar o médium para fora. Mas por que Deus permitiu que esse espírito se manifestasse dentro de um trabalho muito sério, de 15 anos? Por algum motivo, né? Então, a gente tem que ter muita atenção. Isso realmente é desmistificação, né? Você permitir que uma entidade que tem lá seu grau e um grau possa se manifestar. Exatamente. É muito sério. E ele era tão poderoso, que ele falou, eu só vou embora quando eu quiser. Ninguém conseguiu. Não tinha, o doutrinador ficou quietinho porque ele já começou a soltar umas coisas do doutrinador, então deixa ele aí. Na hora que ele quiser ir embora, ele vai embora. Porque não tinha, né, moral para falar. Né? Então, a gente tem que buscar essa ética, essa moral dentro da gente, né? Porque às vezes a gente está apontando o dedo, estou falando dentro de um caso, dentro de uma casa. Mas às vezes no nosso dia a dia a gente aponta o dedo, né, para uma pessoa e aponta e a gente às vezes faz coisas piores,
Às vezes a gente passa ali na rua e vê um morador de rua dormindo 3 horas da tarde no solzão. Fala, meu, como que um fulano consegue 3 horas da tarde estar dormindo num sol desse, né? Mas às vezes, com certeza ali tem alguma questão emocional, né, que levou ele para aquele lugar, usar droga, 3 horas da tarde e está dormindo. Quantas vezes nós mesmos, por coisas muito pequenininhas, a gente não tem força de levantar da cama. Imagine uma pessoa que de repente, para uma pessoa chegar ao estado de morar numa rua e estar dormindo 3 horas da tarde, né, alguma coisa muito grave que levou aquela pessoa para aquela condição. Então, a gente como estudiosos espirituais, o que a gente pode fazer? Ajudar quem quer ser ajudado. Que tem isso também, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. A gente não pode ultrapassar o nosso lugar. A gente tem que se colocar como médico, como trabalhadores, e entender que a gente tem que respeitar. Se a pessoa às vezes está numa situação, então a gente não tem que julgar a pessoa, a gente tem que estar ali sempre disponível para quando a pessoa precisar, numa situação dessa, uma situação num trabalho. Aquela pessoa lá que inferniza a minha vida dentro do meu trabalho, mas por algum momento ela abaixou a guarda e ela abriu o coração e falou. Ali é o momento de falar alguma coisa, entrar em conexão com o seu próprio mentor e falar para aquela pessoa o que ela precisa ouvir, e sem a necessidade de falar, olha, Deus mandou falar. Porque ali é você a pessoa. Às vezes a pessoa ela não quer ouvir isso, porque às vezes ela já foi de alguma doutrina, de alguma religião, ela só quer, né, um ombro amigo. E isso é o nosso papel, de médios trabalhadores. E eu agradeço a todos pela presença, que essas palavras a gente reflita durante a semana, qual é o nosso papel na sociedade, como espíritas, como trabalhadores, porque o trabalho espiritual é dentro e fora, é o tempo todo, não tem um botão que desliga e liga, é o tempo todo. E nós, como trabalhadores, a gente anda por esse caminho dias inteiros. Não é só na segunda-feira à noite, não é só na quinta-feira, é todo o tempo. É na nossa relação com o nosso companheiro, a nossa companheira, com a pessoa no trânsito, com a pessoa companheira de trabalho, é o tempo todo. A espiritualidade ela é o tempo todo, porque no final nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. A gente não é seres humanos de vez em quando vive uma experiência espiritual. A gente é o tempo todo. Uma boa noite, que Deus acompanhe vocês no retorno. Claro.